Nesse sexto dia da nossa novena, nós vamos meditar a Eucaristia como expectativa da volta do Senhor. Nessa alegria e nessa certeza, vamos pedir nessa celebração que o Espírito Santo venha nos santificando e nos preparando para a volta do Senhor. E com bastante alegria nos coloquemos de pé e vamos cantar para dar início à nossa celebração. As palmas com alegria! E vamos proclamar que a nossa alma está em festa. A minha alma está em festa, meu coração feliz está, pois toda morte foi vencida, a vida nova triunfou. E a minha alma está em festa, a minha alma está em festa, meu coração feliz está, pois toda morte foi vencida, a vida nova triunfou. Os nossos braços lá no alto cantemos. O Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. O Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. E a minha alma está em festa, a minha alma está em festa, meu coração feliz está, pois toda morte foi vencida, a vida nova triunfou. E o Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. O Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. As palmas, por isso eu quero entrar. Por isso eu quero entrar nos átrios do Senhor, para cantar a sua glória. Eu quero entrar. Por isso eu quero entrar nos átrios do Senhor, para cantar a sua glória. E o Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. O Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. Lá do início só vocês vão cantar bem forte. A minha alma. Isso, pois toda morte, pois toda a vida nova triunfou. E o Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. O Senhor nos garantiu sua vitória, manifestou todos nós sua glória. Cantemos aleluia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Padre Pedrinho, da Paróquia Imaculada Conceição, que hoje vem presidir esta celebração, nos ajudar a amar ainda mais a Eucaristia, que é centro da nossa fé, porque é Jesus. Então vamos acolhê-lo, seja bem-vindo. De pé, com alegria, cantemos, aclamando ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é a palavra viva do Pai. Aclamai e cantai ao Senhor toda a terra. Sua presença se manifesta. Aleluia. Fonte de vida, vida eterna. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não sou do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vamos cantar ao Senhor, ergue os seus braços lá no alto. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Peça, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, bem forte, Espírito. Vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu não sei se você se lembra na sua vida, qual foi a sua experiência mais forte de Deus? A sua experiência mais forte de Deus que determinou sua vida e que sua vida seria diferente a partir daquele momento.
Não sei se foi durante um retiro, não sei se foi numa Santa Eucaristia, não sei se foi através de alguém, da palavra de alguém, quem sabe até mesmo do testemunho de alguém, mas na nossa vida teve um dia em que o encontro com o Senhor foi determinante, mudou a nossa vida. Hoje nós ouvimos um relato tirado dos Atos dos Apóstolos, e Paulo, num discurso ou numas palavras de despedida a uma comunidade muito querida chamada Discurso de Mileto, ele está se despedindo da comunidade de Éfeso. Então Paulo, ele diz uma coisa bonita à sua comunidade, ele diz: olha, vocês são testemunhas de que durante 3 anos no meio de vocês, dia e noite, entre alegrias e lágrimas, eu preguei o Senhor, eu trabalhei pelo Evangelho. E a gente pode se perguntar, onde esse homem encontrou essa força? O que determinou que a vida desse homem fosse essa vida de entrega tão profunda, e que Paulo tenha a coragem de dar o seu testemunho de modo tão forte? Aliás, não é a primeira nem a única vez que ele vai dar o seu testemunho de forma tão eloquente. Eu admiro muito quando leio Paulo dizendo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu acho de uma coragem, eu vejo como uma coragem e digo: será que um dia eu vou também poder repetir com ele: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Eu creio que todos nós tenhamos o desejo de poder dizer verdadeiramente isto. Mas é o que determinou que Paulo pudesse falar com tamanha força, foi a experiência de Cristo. Foi aquela experiência que ele fez no caminho de Damasco, que mudou completamente a sua vida. Que de perseguidor ele passa a ser anunciador perseguido. E é por isso que ele tem a coragem de dizer tudo aquilo que ele diz, porque a sua vida de fato foi transformada pelo poder do Cristo ressuscitado. E é interessante, alguns dizem até que pode ser que Paulo tenha conhecido Cristo pessoalmente, ou visto Cristo, mas verdadeiramente Paulo experimentou Cristo, e esta é a sua força. E ele fala como aquele que não só experimentou Cristo, mas que tem saudade de Cristo. Ele não tem medo das suas despedidas, essa é uma delas. Mas ele diz, por exemplo: para mim viver é Cristo e morrer é Cristo. Ou seja, se eu tenho que morrer, e um dia todos nós temos que morrer, ele sabe, a minha vida, a minha morte é, na verdade, um ganho. E é por isso que depois, refletindo hoje, nós vamos ver, Jesus diz no Evangelho, que os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Nós vamos entender isso, nós vamos chegar lá. Hoje o tema é um tema bonito, difícil de decorar, mas o tema de hoje é a Eucaristia como expectativa da volta do Senhor. E eu recebi um texto muito bonito, um texto que diz assim: olha, às vezes a igreja esquece de nos falar da segunda vinda do Senhor. Em algumas vezes nós ouvimos e alguns textos da igreja nos falam da segunda vinda de Jesus, a parousia. Olha, que ele virá é muito certo. Acontece que no início do cristianismo se esperava para muito breve a segunda volta de Jesus. Alguns tiveram até assim, acabaram caindo num comodismo, dizendo: ele vai voltar mesmo. Então cruzaram os braços dizendo: a volta dele é iminente, então está tudo bem, não preciso fazer muita coisa, ele logo vem, então eu já vou passar desta para uma vida melhor. Então cruzaram os braços. Mas Jesus mesmo alertou os discípulos, dizendo a eles que ninguém conhece os tempos de Deus. Os tempos de Deus estão reservados a Deus. Não nos cabe conhecer o tempo de Deus. Nos cabe acreditar no que Jesus diz. Não nos interessa quando se dará a segunda vinda do Senhor. Nos interessa que ela é certa. Aliás, a gente canta, certa como a aurora é a tua vinda, Senhor.
Então a igreja, e aí esse texto dizia, a igreja não pode se cansar de dizer à humanidade que Cristo vem. E que o encontro de Cristo com Cristo é um encontro certo para todos nós. Pode ser sim que a gente, esta geração, não alcance ver a segunda vinda do Senhor, mas Ele vem sempre. Aliás, Ele continua vindo, e por isso que a Eucaristia, ela dá a dimensão deste encontro com o Cristo que vem. Por quê? Jesus Cristo um dia veio, Ele habitou entre nós, aliás, João é que diz tão bonito isso, né? O Verbo se fez gente, o Verbo se fez carne, Ele veio e habitou entre nós. E o Verbo então revelou as coisas do Pai. O Evangelho de hoje também dizia isso. Eu dei a conhecer aquilo que você me revelou. Aquilo que você me deu, eu dei a eles. E agora eu os guardei e agora devolvo a ti. Jesus dizendo ao Pai. É o texto de João que a gente ouviu. E então, na verdade, aqui nós vemos todo o carinho de Jesus. Ele vem, Ele nos revela a palavra do Pai. Mas depois de ter cumprido a sua missão, Ele volta para o Pai. Acabamos de celebrar a ascensão do Senhor e agora celebramos a vinda do Espírito Santo. E Jesus dizia aos apóstolos, olha, não fiquem tristes, eu preciso ir, se eu não for, não virá aquele que será o vosso Consolador. Eu vou porque eu vou enviar a vocês aquele que será, ou aquele que vos ensinará todas as coisas, o defensor. Ele vos lembrará todas as coisas e Ele vos ensinará aquilo que vocês ainda não aprenderam. É bonito ver Jesus dizendo isso, porque é um grande carinho da parte de Jesus para com os discípulos de outrora e para conosco hoje. Então Jesus veio uma vez, historicamente, Ele habitou entre nós, Ele viveu entre nós, Ele se revestiu da nossa humanidade. E Ele foi até o fim da experiência da nossa humanidade, Ele morreu. Mas não ficou na morte. Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou, e Ele é primícia daqueles que devem ressuscitar. Todos aqueles que acreditam nele, com Ele ressuscitarão. É a certeza, é a nossa esperança. Com Ele nós viveremos. Então Ele já veio. Agora, Ele continua a sua vinda. Nós podemos dizer, Jesus perpetua a sua vinda. O Evangelho de hoje é o contexto da despedida de Jesus na última ceia. Ele se despede dos seus discípulos, porque está próximo momento dele partir. Mas na última ceia, ele institui o modo com que ele deve permanecer no meio da humanidade. Ele deve partir, mas ele, na sua criatividade de amor, encontra um jeito de vir sempre. Ele encontra um jeito de permanecer no meio de nós. E este jeito é o sinal, é o sacramento da Eucaristia. Portanto, todo aquele que espera a volta do Senhor, nesta espera dinâmica, se alimenta dele. A Eucaristia é, na verdade, o alimento daqueles que caminham. Que caminham para onde? Para a pátria celeste. E o texto, então, que o Padre Luiz Fernando me deu, é bem bonito porque ele diz assim, conta a história do nome paróquia. O que quer dizer paróquia? O que quer dizer pároco? Né? Aí ele divide lá a palavra, conta a raiz da palavra, dizendo que paróquia quer dizer aqueles que são estrangeiros. Aqueles que não têm aqui uma cidade permanente, aqueles que estão de passagem. E pároco quer dizer estrangeiro. É claro que ao longo do tempo se perdeu um pouco esse conceito, né? Porque somos todos estrangeiros na terra. Somos todos peregrinos na terra. Por quê? Porque nascemos, participamos intensamente desta vida terrena, mas não somos daqui. Um dia partimos. É uma realidade que às vezes nos incomoda muito, muito. Eu estou lendo agora Cartas entre Amigos do Padre Fábio de Mello e do Chalita, e eles falam sobre isso, né? Perdas e alguma coisa, mas falam muito da morte.
E até numa das cartas do Padre Fábio ele diz isso, né? Ele diz assim: como nos incomoda a nossa finitude. É verdade. Pensar na morte, não quero nem pensar nisso, deixa isso para outro dia, né? Mas enfim, todos nós sabemos que um dia vamos partir. Aliás, às vezes a gente tem um jeito estranho de dizer, né? A gente diz assim: eu tenho uma certeza na minha vida, a minha morte. Eu diria: eu tenho uma certeza na minha vida, a vida em Cristo. A nossa certeza não é a morte. A morte, ela é condição para uma vida nova. A certeza dos que acreditam em Cristo é na vida plena. Nós aqui estamos emprestados, passamos por esta vida. Mas nossa pátria, a nossa pátria verdadeira é o céu. Então, quando nós falamos da segunda vinda do Senhor, ou dos tempos finais deste mundo, aliás, ele tem também, o autor do texto fala de uma coisa bonita, ele diz assim: o mundo ainda não acabou, mas o mundo já acabou, ou seja, o mundo passa, o tempo vai passando, o mundo já é outro, não é igual ao mundo de 1000 anos atrás, não é igual ao mundo de 100 anos atrás. Então, quando tem essas profecias de que o mundo vai acabar, ele diz: de fato o mundo acaba, o mundo passa, porque o mundo se modifica, mas o mundo está aqui. E na verdade, o encontro com o Senhor, ou a vinda do Senhor, para muitos já chegou, ou seja, aqueles que já partiram, aqueles que já se encontram na glória dos céus. Porém, é sempre necessário percebermos que nós não temos aqui cidade permanente. Aliás, a Bíblia diz uma coisa bonita, né? Nós estamos construindo a cidade que há de vir. Nós estamos construindo a Jerusalém celeste. É nela que vamos viver. Vamos viver com quem? Na glória do Pai, com o Filho, na unidade do Espírito de Deus. E é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. É a nossa vitória na vitória de Cristo. Então, agora Jesus no Evangelho de hoje, nesse encontro e nessa despedida, onde Ele também instituiu a Eucaristia para ser alimento dos viajores, né? Ser alimento dos que caminham, dentro daquele contexto, Jesus diz para os discípulos, diz ao Pai, a oração é a oração sacerdotal, Ele está se dirigindo ao Pai, Ele diz: olha, eu os guardei, eu cuidei deles, e eles acreditaram em mim. Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E aí a gente tem que olhar muito bem para isso e entender o que Jesus está dizendo. Porque o que Jesus disse dos discípulos que estavam com Ele na última ceia, Ele diz a respeito de todos nós. Nós também estamos no mundo, mas não somos do mundo. Gente, só que às vezes as interpretações para esta frase, ou para este versículo, são errôneas. São interpretações que nos levam a pensar que nós temos que nos alienar desse mundo. Não. Enquanto nós caminharmos nesse mundo, nós temos que viver plenamente a vida terrena que Deus nos deu. Aliás, se temos sofrimento, ou se estamos passando por um sofrimento, vivamos intensamente o sofrimento. Ah, nós somos masoquistas. Não. São Paulo dimensiona o nosso sofrimento dizendo: se como o pecado continua presente no meio do mundo, se perpetua na nossa vida, é necessário então que nos juntemos a Cristo em sua oblação ao Pai, e é necessário fazer do nosso sofrimento, do nosso sacrifício, redenção pela humanidade. Ah, vamos viver profundamente o nosso sofrimento. De que jeito? Oferecendo o nosso sofrimento a Deus pela redenção da humanidade. Então o nosso sofrimento encontra sentido, significado. Não é sair por aí dizendo: estou passando por um grande sofrimento, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Não, de jeito nenhum. Estamos na vida e precisamos viver intensamente esta vida. Não podemos cruzar os braços. A certeza da vinda do Senhor não pode nos levar a um comodismo, mas deve nos levar à dinâmica da vida cristã. Eu vou ao encontro do Senhor, Ele vem ao meu encontro, e Ele não pode me encontrar de mãos vazias.
E o que eu devo fazer então? Aquilo que Ele me pede. Eu devo amar, mas amar de forma concreta. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu acabo perdendo possibilidades de amar? Quantas vezes eu acabo perdendo preciosas oportunidades de amar, concretamente? Dia desses eu cheguei um pouquinho atrasado para a missa. Eu não costumo me atrasar, eu tenho paroquianos meus aqui. Eu não costumo me atrasar, mas esse dia eu cheguei um pouquinho atrasado para a missa. Já cheguei esbaforido. Aí falei para alguém lá, pede para começar o comentário. Já chega irritado, né? Quem atrasou fui eu, já chego irritado com os outros, né? Como se os outros tivessem culpa. Então assim, pede para começar logo o comentário. Aí já vi, um foi para lá, outro foi para cá. Aí nada de começar. Falei de novo, peçam para começar o comentário. Nada de começar comentário. Aí eu vi que alguém levantou, era comentarista, fiz para ela. Com raiva, né? Vai! Passei a missa inteira. Ai meu Deus, oh meu Deus, por que eu fui fazer assim? Eu não podia fazer assim. Mais nada, né? Porque naquele momento falou a raiva, né? Então, vai, logo. E fiquei pensando a missa inteira, perdi a oportunidade de amar, perdi a oportunidade de amar. E como é horrível, né? Porque a gente fica se sentindo mal, né? Aí eu fui pregar o evangelho falava de amor, falava, e eu falava, meu Deus do céu. E a pessoa que fez o comentário se sentou na primeira cadeira e ficou assim para mim. E eu me sentindo mal, mas fui, preguei, né? Porque eu não falo tudo que, aliás, nem tudo que eu prego eu vivo, infelizmente. Mas eu prego o evangelho que eu acredito. Terminou a missa, eu falei, chama fulana de tal para mim. Aí chamou lá na sacristia, eu falei, olha, queria te pedir perdão. Aí pedi perdão, falei assim, padre, eu nem percebi. Falei, mas eu percebi. E eu falei assim, perdi a oportunidade de amar naquele momento, quero amar agora. Então quero te pedir perdão porque eu cheguei irritado, mas eu não tinha nada que ficar irritado com você ou com quem quer que seja. O atrasado era eu. Então nós não podemos cruzar os braços às vezes dentro de casa. Quantas vezes a gente perde a paciência? Né? Sobretudo quem tem criança pequena em casa, como é difícil cuidar. Como é difícil aguentar a teimosia de quem ainda não tem a maturidade, né? Quantas vezes a gente escuta numa conversa ou noutra, como é difícil às vezes cuidar dos enfermos dentro de casa, dos idosos dentro de casa. Quanto é difícil às vezes a gente exercer o amor para com quem está tão próximo da gente, né? Às vezes o esposo está tão acostumado com a esposa está tão acostumada com o esposo, que se esquece de ser dócil. Fala de qualquer jeito, grita. E às vezes na frente dos filhos. Às vezes são os filhos que perdem a oportunidade de amar, né? O pai está falando, a mãe está falando, ele está fazendo cara de paisagem, né? Como se nada tivesse acontecendo, não é comigo, né? Então perde a oportunidade de amar. E nesse momento a gente deveria se lembrar, Cristo vem ao meu encontro, e se Ele vier hoje, eu estou de mãos vazias? Não posso, Ele não pode me encontrar de mãos vazias. E gente, aqui nós temos que entender, não é de mãos vazias no sentido de fazer, é no sentido de ser, eu estou falando do amor. Eu preciso ser amor. E o que eu vou oferecer a Cristo? O amor. Pois Ele ofereceu a mim o amor total. Ele morreu por causa dos meus pecados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Assumiu sobre si os pecados da humanidade. Então é tão bonito pensarmos, né? E a Eucaristia, então, sobretudo pensarmos que a Eucaristia é este alimento que vai nos fazer de redimensionar a nossa vida. Eu comecei perguntando para vocês, quando na sua vida você se encontrou de forma definitiva com Jesus? Qual foi o momento em que Ele tocou de tal forma a sua vida, que a sua vida foi modificada por Jesus? E aí alguém poderia dizer, padre, em todas as Eucaristias eu sou transformado por Ele, eu sou transformada por Ele. Por quê? Porque é nesta mesa que a gente vem encontrar a força para amar. E sem Ele fica tão difícil.
Às vezes eu encontro no confessionário algumas pessoas que dizem: padre, eu estou há muito tempo sem tomar a Eucaristia. E eu digo: e por quê? Porque eu não vim me confessar. Eu falei: a partir do momento em que você decidiu que você não podia comungar mais, você já deveria ter vindo ao confessionário. Pois como é que você pode viver sem o alimento? Assim como você, depois de algum tempo, sem o alimento físico, o alimento para alimentar o seu corpo, você desfalece, também se você não toma o alimento da alma, você desfalece. E o que acontece? Às vezes a gente até encontra desculpa, né? Então eu já fiz um pecadinho, então vou esperar fazer mais uns pecadinhos e mais uns pecadões. E aí eu vou lá contar para o padre, porque senão eu chego lá, tem tão pouca coisa para dizer. Eu me lembro de uma senhora que entrou na igreja um dia. Nós tínhamos, todas as pessoas estavam sentadas só de um lado da igreja, mas éramos 2 padres atendendo confissão. E essa senhora chegou, e demorava um pouquinho, porque eu estava mais longe, então demorava que o penitente saísse do lugar dele e chegasse no confessionário. Mas só que daí saiu um penitente e logo entrou essa senhora. Falei: nossa, mas ela foi tão rápida. Todo mundo demorava para chegar, ela foi tão rápida. Aí ela contou alguns pecados, coisas tudo simples, assim, nada de pecado grande. Aí ela disse assim: padre, eu nem ia confessar. Mas daí fiquei com tanto dó. O padre do lado de lá está cheio de gente, o senhor não tem ninguém. Falei para ela: tá bom. Então inventou uns pecadinhos porque ficou com pena de mim. E foi lá contar os pecadinhos. Fiquei feliz, dei uma bênção a ela, né? Despedi, né? E continuei atendendo a enorme da fila que tinha para a gente atender. Mas é isso, gente, é no sentido assim de estarmos sempre prontos para a Eucaristia, porque a Eucaristia nos prepara para o encontro com Cristo. E o encontro com Cristo se dá no encontro com cada irmão, cada irmã. Quando a gente vem e a gente se alimenta de Cristo na Eucaristia, a gente vive dentro desta dimensão do Senhor que já veio, do Senhor que vem, do Senhor que está presente na minha vida. E com a minha atitude cristã, com a minha atitude de amor, de discípulo de Jesus e consequentemente missionários e missionárias de Jesus, nós levamos Cristo, dizemos aos outros que Cristo vem. E o texto termina dizendo uma coisa bonita, diz: olha, que a igreja volte a dizer aos seus fiéis que a sua casa é o céu, e que plante no coração dos seus fiéis a saudade do céu. Lá é a nossa casa. Do coração de Deus nós viemos, e é linda a frase do Antigo Testamento que diz: antes que viéssemos à existência, Deus nos quis, nos chamou e nos predestinou. E o nosso nome estava escrito na palma da sua mão. Se viemos dele, e a nossa certeza é de que ele nos chamou à vida, um dia voltamos a ele. E enquanto não voltamos a ele, sofremos a saudade do céu. Ou, se quisermos dizer até de forma mais poética, sofremos a saudade do colo de Deus. Amém.